Vou esperar começando, né? Porque senão corta lá. Agora começou. Então, eu queria dar um bom dia para todos. E eu vou iniciar explicando um pouco o que é orientação educacional, né? Fran já vai colocar nossas redes sociais, o nosso site, né? Para vocês entenderem. Então, aqui na Unicamp, nós somos um órgão da Pró-Reitoria de Graduação, mas que também atendemos pós-graduação. Já começa aí, tá? Então, vocês vão ver que tem muitas atividades. A nossa vocação maior é para a graduação, mas a gente faz algumas atividades que podem ser feitas também pela pós-graduação, ok? Então, essa área chama Serviço de Apoio ao Estudante. O SAI de Apoio ao Estudante tem muitas áreas. Tem a área que a gente chama área acadêmica, que a área acadêmica tem duas grandes áreas. A orientação educacional, que esse evento é feito por esta área, e a área de estágios e empregos. Eu, atualmente, faço a supervisão acadêmica dessas duas áreas. Então, vocês podem conversar com o SAI também para falar de estágios, de procuras de emprego. Nós temos um leque de atividades sobre isso. Hoje, a área de orientação educacional vai falar sobre aprendizagem. Então, essa área de orientação educacional, ela fala isso, é o apoio à permanência acadêmica. E o que a gente discute, o que a gente faz? É o apoio em duas áreas, tanto na questão da aprendizagem, como na questão do desenvolvimento de carreira. A área de orientação educacional presta apoio à permanência dessas duas áreas. Algumas coisas vocês vão encontrar na área de estágios e empregos. Então, procura de vaga, processo seletivo, essas coisas a gente faz com a equipe de estágios. Estou falando da área acadêmica do SAI. Só que o SAI não é só isso. O SAI tem uma grande área de serviço social que dá apoio para a permanência, que a gente chama permanência física. Né? Então, o apoio, o recurso material. Então, ele faz o processo seletivo das bolsas de permanência, ele faz o acompanhamento social, ele faz uma outra área. Quem faz isso é a equipe do serviço social. E, além desta equipe, nós temos uma área que é a área que a gente chama a assessoria cultural, porque estar na universidade também é se apropriar de movimentos culturais, de apropriação, de aprender de uma outra maneira. Então, o SAI tem muitos eventos culturais que vocês também vão ser convidados, e o SAI funciona desta maneira. Atualmente, todo o nosso funcionamento é remoto, nós não estamos com atividades presenciais. Então, por isso que sigam nas redes sociais, porque a divulgação, vocês devem ter recebido um e-mail da DAC, a gente faz uma divulgação via o e-mail da DAC, mas a coisa mais do dia a dia, a gente vai para as redes sociais, né, nos eventos da orientação educacional. Mas o SAI é essa grande área, então por isso que eu dou as boas-vindas a esse serviço da Unicamp, tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe e de estar aqui abrindo as atividades da orientação educacional do segundo semestre de 2021, que nós estamos ainda em período remoto, ok? Então, sejam bem-vindas. E para isso, a gente escolheu, para começar, né, a gente escolheu uma atividade de um dos projetos que a gente faz, que é o projeto Saiba Mais. Então, o projeto Saiba Mais, ele é uma palestra, uma atividade, que é uma fala de um especialista, né, que pode ajudar no aprimoramento do aprender. A gente não vai fazer uma coisa, faça isso, mas cada um vai pensar nessa situação após essa palestra e vai dizer, o que eu posso aprender de maneira? O que eu posso fazer na minha situação? Então, o projeto Saiba Mais é isso, o aprimoramento do aprender, mas cada um fica por conta da sua atividade. Né? Então, a gente convida, o nosso papel é achar palestrantes, pesquisadores, pessoas que possam fazer esse movimento de reflexão com vocês a partir de um tema que leve ao aprimoramento do aprender. Então, nessa direção, nós convidamos a professora Samira, que está aqui com a gente, que vai escolher uma temática que muitas vezes, né, é aquela coisa que não é falada, né? Faz parte, mas ninguém fala, ninguém conta.
né? Então, a gente falou, escolheu a temática das emoções. Como que as emoções impactam na aprendizagem? Que isso, às vezes, fica no invisível, ou às vezes eu digo assim, até uma palavra minha, no indizível, ninguém fala, né? Essa questão de como que as emoções chegam, né? Muitas vezes a queixa vem, eu não tô com vontade, eu não quero fazer isso tá me causando uma aflição, acho que eu preciso de uma ajuda psicológica. Mas quais são as emoções? O que isso está ligado com a aprendizagem? Então, nós procuramos a Samira, e aí vou fazer uma breve apresentação, né? A Samira Spolidoro, ela é educadora, tradutora e revisora textual, ela é graduada em letras, ela fez especializações em língua portuguesa e língua inglesa e tem especial interesse na relação entre línguas, identidades e culturas. Ela tem uma experiência como docente bem diversificada dentro do ensino de línguas, ensino de tradução e formação de docente. Ela é certificada nos cursos de engajamento de estudantes e o papel das emoções na aprendizagem pela Soprano na Finlândia. Ela é mestre e atualmente nossa aluna no doutorado em Linguística Aplicada aqui na Unicamp, e ela estuda a formação crítica e cidadã de profissionais de linguagem no ensino superior. Ela é professora universitária no Instituto Ânima, na pós-graduação em Inovação e Tendências de Educação e dos cursos livres oferecidos pela parceria com a Soprano Finlândia. Então, a Samira é uma aluna, né, que tem toda essa experiência, e a gente convidou para ela inaugurar, fazer essa abertura hoje do semestre, para discutir essa temática. A nossa organização aqui, a gente tem 45 minutos, né? Vamos ver 45 minutos, 50 minutos de uma fala da Samira, e ela vai combinar com vocês a dinâmica. Depois a gente abre para perguntas, para conversar, para ser esse espaço, tá bom? Mas vocês podem escrever pelo chat se vocês precisarem de alguma coisa, e a gente vai fazendo esse espaço nesse momento. Seja bem-vinda, Samira. Muito obrigada por a sua participação nesse momento. Obrigada, Adriane. Obrigada pela introdução. Obrigada pelo convite. Né? Como você mencionou, eu sou da casa, então, assim, a Unicamp tem um papel essencial e fundamental na minha formação como pessoa, como profissional, como pesquisadora, né? Então, é uma alegria estar aqui, podendo devolver um pouquinho, bem pouquinho, de tudo que a Unicamp já me deu e continua me dando, né, todos os dias. Então, e também, né, trabalhar aí essas questões da minha pesquisa, do meu trabalho como docente, são coisas que sempre vão aí se misturando, se retroalimentando. Então, eu fico muito, muito contente e agradeço ao convite, né, por estar aqui para poder compartilhar com todo mundo e por essa introdução carinhosa. Obrigada. Eu vou começar, então, a compartilhar os meus slides e vai ter alguns momentos em que eu vou interromper para que vocês participem um pouquinho mais. Então, a gente vai usar o Mentimeter para algumas interações, né, só para eu ir sentindo como é que vocês estão, o que é que vocês têm para compartilhar, né, porque realmente essa não é uma temática em que eu simplesmente vou falando e jogando conceitos, ideias e datas e nomes. Não é assim que eu me planejei, né, para amanhã de hoje. Então, a ideia é a gente trocar mesmo algumas. Sei que, né, nós estamos aí com 80 e tantas pessoas, não é tão fácil a gente trocar no 1 a 1, mas pelo menos, né, com a ajuda da tecnologia, a gente consegue centralizar, vamos dizer assim, algumas ideias com essas ferramentas. Eu vou, então, começar a compartilhar. Vamos ver. Vocês estão vendo? Acho que estamos vendo sim, aqui está aparecendo, pelo menos. Está aparecendo aqui também. Sim, está aparecendo. Legal. Eu vou deixar né, os slides aqui menorzinho e o chat, eu consigo ver o chat, eu não consigo ver vocês, mas vocês podem abrir o microfone, falar ou colocar no chat a todo momento, tá? Se vocês clicarem naquele de levantar a mãozinha, eu não vou ver, mas se a Adriane puder chamar minha atenção que alguém vai falar, também não tem problema nenhum,
tá? Pode deixar, vamos usar a ferramenta levantar a mão e eu fico aqui na mediação com vocês, tá bom? Combinado? Pode ser assim. Bom, então, esse segundo slide eu já vou pular um pouquinho, porque já tem bastante coisa que a Adriane já falou, né? Então, da minha formação... Desculpa, mas eu não estou vendo a apresentação. Não sei se é... Acho que deve estar ainda a caminho, cada rede. Apareceu? Ainda não. Mas tudo bem. Acho que vai aparecendo. Percebi? Você tá no... se você estiver no celular, às vezes você tem que trocar entre ver o meu rosto, apesar de ser um rosto bonitinho, para ver os slides. Isso, ele precisa trocar. Apareceu. Isso. Tá bom. Mas já apareceu. Uma brincadeira. Obrigado. Bom, que às vezes já aconteceu isso comigo quando eu estava no celular. Se você vê o rosto da pessoa que está falando, ele não mostra os slides, você precisa dar, né, esse comando. Isso. Bom, então, né, a minha formação, ela é docente desde o princípio, né, assim, então, a minha graduação em letras foi na licenciatura, desde 2006 eu sou professora, trabalhei na rede pública, particular, Fundamental 2, médio, escola de idiomas, no ensino médio, dando aula de português para estrangeiros, português como língua materna, inglês como língua estrangeira. Então, assim, é uma diversidade muito grande, né, de lugares e de técnicas e metodologias para estar sempre trazendo, né, algumas coisas, algumas novidades, vamos dizer assim, para a minha prática docente. Essa, né, o destaque que eu queria falar, de que eu não paro num lugar só, é um pouco disso também, mas porque eu estou sempre aí tentando, né, novas coisas e buscando aí novas ideias. O que a gente vai falar hoje, né, é um material, é um contato, um conteúdo que eu tenho especificamente pelo meu trabalho, né, com o Instituto Ânima, que em 2018 eu comecei a trabalhar com eles como tradutora e curadora de um curso que vários professores que deram palestra aqui já participaram também, que é aquele Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior, com a Universidade de Tampere, né? Então, eu fazia parte do apoio didático desse curso pelo Instituto Ânima, ajudando com a questão da tradução, a curadoria para o chatbot que eles usavam como assistente do curso, né? Então, e foram quando eu comecei as minhas leituras, comecei aí um contato maior com esse conteúdo. E aí, então, em 2020, né, especificamente com a Soprano, que também é uma instituição finlandesa, os dois cursos de engajamento, interesse e motivação, e esse do papel das emoções, né, que eu fiz o curso como aluna e depois fui treinada aí para ser professora, né, desse conteúdo, que hoje é parte assim, integral, tanto da pós-graduação, né, na qual eu trabalho, como também desses cursos livres, né. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que com a mudança do novo ensino médio, né, ano que vem, que para bem ou para mal, e eu tenho muitas críticas desse novo projeto, uma das coisas é o projeto de vida, né, que traz aí uma questão da saúde mental, que traz uma questão do controle, da autorregulação das emoções, como um tópico a ser discutido, sim, né, dentro do ensino médio. Então, dentre várias coisas que a gente perde com esse novo ensino médio, eu acho que esse é um ganho importante, né, e a gente tem pensado aí na formação de professores para ajudar, né, os docentes a trabalhar com isso nas suas salas de aula. Bom, depois, quem tiver mais alguma dúvida, né, a gente pode ir falando. Eu vou começar, então, já com um Mentimeter. Vocês sabem usar o Mentimeter? Já usaram? Eu vou colocar o link para vocês, mas quem quiser usar o QR Code já pode usar, né? Eu vou colocar aqui no chat, tá? menti.com, e aí vocês vão digitar exatamente esse número que está aqui. Então, na hora que ele pedir, né, na hora que ele pedir o código, tá? Vão me falando se vocês estão...
Gente, é super simples, é só vocês acessarem obrigada, Marcelo, pela ajuda. Marcelo colocou já o link aqui. Legal. E aí vocês vão colocar palavras, né? O comando é como se fosse uma votação. Que emoção você está sentindo agora no início do semestre? Né? Você dá o nome da emoção que você quiser. Isso, legal. Nossa, realmente, começar o semestre exausto é difícil, né? Mas eu acho que existe um cansaço acumulado aí né, da própria, né, formação, do nosso modelo de ensino e das nossas vivências e da pandemia, né? Com certeza. Vocês sabem como funciona essa nuvem de palavras? A nuvem de palavras ela vai mudando conforme vocês vão inserindo novas palavras, né? E as palavras que estão em maior, né, ansiedade, medo, são as palavras que repetiram. Então, se aparecer uma palavra completamente nova, ela aparece pequenininha em outra cor. Se são palavras que são repetidas, essa palavra vai crescendo aí, né, em relação às outras. Então, significa que das 50 pessoas que já responderam, ansiedade, insegurança, medo, são aí, né, as principais palavras. Legal, assim, para a gente ver quem está aqui, né? Quem está aqui, porque isso já é uma escolha. Estar aqui, ouvir das emoções, já é uma escolha, né? Nós temos 40 mil alunos, hoje nós estamos aqui com mais de 80 pessoas. Se viesse todo mundo, eu brinco, a gente ia bugar o Google, né? Mas eu acho que quem está aqui já é uma escolha, estar aqui ouvindo falar das emoções. E estar aqui com essas palavras, né? Medo, tem pessoas felizes, que bom, né? Que bom que eu estou voltando, a vida está voltando, tem uma animação, uma expectativa de começo, mas tem uma palavra aí que está no meio, né, Samira, que é a ansiedade. Sim. E a gente vai falar bastante sobre ela, viu? Mas não é surpresa. Isso. Mas eu acho que estou achando interessante empolgação, né? Aparece animação. Esperança, né? Gente, esperança. A importância da esperança. É um semestre que se inicia de coisas novas, de perspectivas novas. Acho que tá bem legal, assim, a participação de vocês, né? Mas tem a questão da motivação, tem o medo do desconhecido. Sim, é muito comum. E eu gosto de começar, né, com essa atividade, porque nem sempre a gente tem aquela coisa tácita do... Se eu perguntar, e aí, pessoal, tudo bem? Vocês vão responder tudo bem. Porque é o que manda, né, a educação. A gente responder que está tudo bem, mesmo quando não está tudo bem. Então, esse momento da gente pensar, nossa, mas o que eu vou colocar aqui? E é anônimo, eu não sei quem colocou ansiedade, eu não sei quem colocou animação, eu não sei quem colocou empolgação, né? Então, a gente tem uma liberdade aí de começar a explorar e verbalizar, né, as nossas emoções, porque realmente nem sempre, né, a gente tem essa opção. Eu vou parar de compartilhar essa e voltar para os slides, mas depois eu faço uma captura de tela, incluo nos slides e mando para vocês, tá bom? Eu acho que é importante, faz parte do nosso encontro hoje, aí, tudo que a gente produzir juntos nessa questão. Bom, então, né, a ansiedade é bem forte, dentro aí do que a gente está sentindo no início do semestre, também preocupação, um pouco de incerteza, insegurança, mas empolgação, animação, esperança, né? Eu não posso deixar de reforçar a importância dessa esperança, né? Eu acho que conforme avançam aí a vacinação, a gente vai vislumbrando, né, alguma possibilidade de mudança. A gente tem que sim se agarrar, né? Não é ser poliana, né? Para quem leu aí os livros, mas é a gente pensar assim que as emoções positivas, né, têm aí um grande impacto na nossa vida. Depois a gente volta então, né, a gente volta a falar do mentímetro.
A nossa agenda de hoje, né, então o que é que eu preparei para essa nossa conversa é falar um pouquinho do impacto das emoções na aprendizagem, conhecer alguns tipos de emoção, então a gente vai falar das epistêmicas, tópicas, sociais e de realização, tá? E discutir algumas estratégias aí de regulação das emoções, né? Então, é entender que elas existem, que elas têm um impacto, começar a diferenciar e pensar o que fazer com elas. Eu acho que é um percurso legal para a gente, né, caminhar, tá? De novo, então agora, né, no Menti, é o mesmo código, o mesmo, né, a mesma... Desculpa, o mesmo código e a mesma página, tá? E aí a próxima pergunta. Estão vendo? Ainda não. Não, vamos lá. Mas é o mesmo link, eu posso É o repostar mesmo link, aqui. isso. Se você der, né? Eu já passei para o próximo. É o mesmo link e o mesmo número. Tá? Se alguém fechou, né? E aí agora você tem algumas opções. Eu quero saber da sua trajetória como estudante, né? Primeiro a gente falou de como é que você está se sentindo agora para esse semestre. Agora pensa assim, desde lá da ensino infantil, se você fez ensino infantil, do fundamental, qual é a emoção predominante, né, da sua trajetória como estudante? Alegria, ansiedade, curiosidade, medo, satisfação, vergonha, gratidão, frustração, confiança, tristeza, esperança, culpa, raiva, né? Pensa um pouquinho nessas opções, e se você tiver outras, né, você pode colocar e aí depois a gente discute como um todo, mas assim, na nossa trajetória, né, o que seriam as emoções que nós gostaríamos que dominassem aí a nossa trajetória de estudante, né, o nosso processo de aprendizagem, e quais foram, de fato, as que, né, tiveram mais presentes ali no nosso dia a dia. Pode uma só, né, Samira? Pode, aqui, aquela que, assim, em geral, é a que mais predominou. Então, por isso que é uma só. Tem pessoal perguntando no site, é uma só. Dá vontade de clicar em tudo, né? Mas é o que mais predominou. Vamos pensar, vocês, como estudantes, o que mais predominou neste momento, né? A gente sabe que, né, às vezes, no ensino fundamental 1 é mais uma coisa, e depois muda para o Fundamental 2, vem muitas mudanças, vem a pré-adolescência, a puberdade, hormônios. No ensino médio tem uma outra, né, vem a pressão do vestibular, a ideia do que eu vou fazer do resto da minha vida. Então, cada momento é muito particular, né, do ensino básico, e também agora quando a gente entra na universidade. Mas diz muito, né, para a gente que a ansiedade e a frustração estejam tão altas, né? E ainda bem a esperança. Eu estou feliz de ver esperança e gratidão também aí, né, marcando uma forte presença. E quantas vezes, né, quando a gente é estudante, principalmente mais jovem, assim, que a gente não se dá conta dessa gama, né, de emoções que eu coloquei aqui e muitas outras, né? Às vezes a gente confunde algumas emoções, né? Então, a ansiedade, ela pode vir como, né, consequência aí de uma vergonha, ela pode ser consequência do medo, ela pode, né, vir de outros lugares. A curiosidade pode levar à confiança, ela pode levar à alegria, né? Então, as emoções, elas se entrelaçam também de forma aí muito complexa, né? Então eu sei que pedir para vocês escolherem um só dentre essa gama enorme para simbolizar toda a sua trajetória como estudante não é aí uma coisa justa, tá? Mas só é o momento da gente pensar no meu agora e na minha trajetória aí como, né, estudante. Tatiane levantou a mão. Tatiane, quer falar? Eu também gosto de Poliana, tá, Heloíse? Não foi uma coisa ruim, não. Ou foi só, acho que foi só uma, às vezes aperta sem querer. Se você quiser falar, é só abrir o microfone, tá bom? Mas eu acho que é bem interessante ver o que está acontecendo, né? Então, bate um pouco com a questão
lá do que a gente respondeu anteriormente, né? Nós temos aqui a ansiedade, né? Então, a gente tem a ansiedade como uma emoção predominante enquanto estudante. Eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente entender o que a escola faz com a gente de vez em quando, né? Então, essa questão da ansiedade, mas também tem lá outra esperança, né? Gratidão, mas também tem frustração, né? Eu acho que é importante a gente colocar. Yasmin, é só você clicar no nome da emoção. Você clicando no nome da emoção já vai, tá bom? Não precisa digitar, é só clicar nesse link aqui. Eu vou postar novamente, tá bom? Mas acho que podemos seguir, tá bom, Samira? Isso, é isso que eu ia falar. Eu vou voltar, vocês podem continuar votando, a gente olha, né, daqui a pouco, para também não demorar muito, né? Então, como esperado, como eu falei para vocês, não é surpresa que a ansiedade é a maior, né, a emoção que mais aparece, tá? Então, assim, penso que todos os momentos são importantes para o crescimento. Sim, com certeza, Tatiane, faz parte, né? As emoções, elas não são vividas e sentidas cada uma na sua caixinha, e se a predominante, né, vamos dizer assim, a base, eu consigo olhar tudo isso e a gratidão é o resultado, é a que se destaca, isso é de fato uma jornada aí, né, muito boa e provavelmente de sucesso. Quando a gente fala, né, do impacto das emoções na aprendizagem, a gente tem que lembrar que as emoções são uma parte intrínseca da experiência humana. Eu não sou da área da psicologia, né, nem da psicologia da educação, que são as áreas que se voltam mais especificamente a fundo para isso, mas a gente tem que lembrar que eu sou uma pessoa humana, eu, né, trabalho aí com as minhas emoções desde sempre e tenho cada vez mais pensado em como elas impactam o meu dia a dia, as minhas ações, a minha docência, os meus estudos e também como eu, na figura de professora, impacto as emoções, né, das outras pessoas. Então, é importante trazer isso para o centro, né, trazer para o deliberado. Não é mais uma coisa que eu tenha que eu esqueça que exista ou que fica para, né, a parte do lado de fora da minha sala de aula. Não, isso faz, né, parte aí da minha trajetória como pessoa e como docente. É importante lembrar que por muito tempo existia aí uma divisão, né, clássica entre a emoção e a razão, que retoma inclusive lá a filosofia grega, né, essa questão de que você só conseguia chegar ao conhecimento verdadeiro por meio, né, das discussões filosóficas e deixando a emoção de lado, né? Mas quem já viu um debate, quem já viu, né, uma discussão acadêmica e super embasada, cheia de argumentos, vai ver que não tem como não ser emoção, né? Quando você tem certeza que você está certa, que você acredita naquilo, que são seus valores, que você tem informação, né, para contribuir, não tem como a emoção não estar correlacionada a isso, e isso não tira de nenhuma maneira, né, a sua razão. Com certeza, Carla, as emoções estão ganhando mais espaço, né, mas por muito tempo houve esse tabu, né, de dizer que a pessoa não sabe se controlar, não sabe controlar suas emoções, fraqueza, né, frescura, como a Deise colocou aí, você se coloca vulnerável ao falar das suas emoções. É o que, por exemplo, o bloqueio, né, que muitas pessoas têm para a terapia. Então, as pessoas acham que admitir derrota você ir para a terapia, porque você vai, então, finalmente falar aí de emoções que você não conseguiu controlar, né? Então, ainda existe, sim, um estigma social, né, em relação às emoções, à saúde mental e tudo isso. Então, a gente precisa começar, sim, quebrar, né, cada uma dessas questões. E a academia tem, né, uma grande parte nisso, com certeza, né? A gente fala que, às vezes, a ideia da academia é essa torre de marfim, né, da pureza, do conhecimento, e que a gente, a síndrome do impostor vem daí, né? A gente nunca acha que a gente está no nível, a gente está dentro do padrão esperado para estar nesse lugar, para frequentar esse espaço, para ser
digna aí, né, desse panteão, vamos dizer assim. Então, isso é muito complicado e, né, iniciativas como essa, que abrem essas portas, que tratam os alunos, os estudantes e os docentes como pessoas, para que o processo de aprendizagem aconteça, são muito ricos. Então, por isso que eu fico feliz de estar, né, aqui. Como eu mostro essa tabela, né, então a ansiedade é a emoção mais estudada, né, na literatura. Então, olha lá, e por muito, 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 né? Então, assim, de 74 a 1990, tinham mais de 700 aí trabalhos né, publicados, livros e artigos publicados sobre a ansiedade. E depois de 91 a 2000, mais de 500. Né? Então, assim, e principalmente voltado para a ansiedade da avaliação, do exame, né, da prova, que é toda uma outra questão também, da questão, né, de como a gente entende o processo de aprendizagem e o local aí, a necessidade dessa avaliação ser esse momento de punição ou, né, de sucesso absoluto ou de fracasso absoluto. Então, tem uma série de questões aí por trás disso, né? Os impactos das emoções... Quando finalmente a gente começou a estudar o impacto das emoções na aprendizagem, o foco era sempre nas negativas, como o tédio, né? E principalmente aí a ansiedade, tá? Deixa eu ver, a síndrome do impostor é muito forte. Sim, Michele, eu venho, né, de uma universidade particular da graduação e esse espaço de eu mereço estar aqui, eu sou digna desse espaço, também foi muito difícil para mim, né, de me sentir assim. Fui muito bem acolhida por orientadora, por colegas, mas ainda assim é uma batalha interna, né? Então, vou passar para o próximo aqui, né? Depois com aí nas últimas décadas, com a psicologia positiva, né, que é uma mudança dentro dos estudos aí da psicologia, que foca um pouco mais nas emoções positivas, né? A gente começa a ver que outras questões, outras emoções também começam a ser estudadas. Atualmente, a resiliência é muito estudada, né? A resiliência dos estudantes, a resiliência dos professores é muito estudada, principalmente nesse momento de ataques constantes à educação, ataques constantes à figura do professor, né? Ataques à universidade e à pandemia. Então, assim, são questões que a resiliência, né? Esse estado de se manter engajada, de se manter produzindo e esperançosa, né? Que tempos melhores virão, está sendo bem estudado. Né? E com isso, então, o impacto das emoções positivas começa a ganhar um pouquinho mais de espaço e pensar nas estratégias de como nós podemos despertar as emoções positivas e regular ou controlar aí as emoções negativas, porque não adianta suprimi-las, não adianta reprimi-las, né? A gente tem que saber como lidar com isso. Né? E existe um foco muito grande no interesse na motivação, porque já tem muitos estudos que provam que, né, quando o engajamento acontece, a resiliência aumenta. Então, a resiliência ela vem do caso de casos em que existe um obstáculo a ser superado, porém ainda existe um alto nível de engajamento, né? Se não existe obstáculo, não existe resiliência. Se não existe engajamento, não existe resiliência. A ideia é assim: teve um obstáculo e superou esse obstáculo e saiu fortalecido, né, dessa situação. Então, o foco em estudos de interesse e motivação também são muito grandes, porque são aí dois pilares, né, das emoções positivas, de como trabalhar, né, essa questão. O primeiro passo, né, quando a gente fala em trabalhar e entender o impacto das emoções, é, de fato, reconhecer essas emoções, né, e nomeá-las. Eu acho que a gente já fez um pouquinho desse exercício, e as primeiras vezes em que eu participei de um exercício assim, a minha primeira dúvida foi assim: nossa, eu não sei dar nome, não sei qual é a diferença de alegria e felicidade, qual é a diferença de... Isso
isso é medo ou se é vergonha? A ansiedade é causa ou é consequência de outras coisas que eu estou sentindo, né? Então, entender, assim, as emoções, e às vezes como eu falei, eu não sou da área da psicologia, uma pergunta que às vezes aparece é a diferença entre emoções e sentimentos, né? Dentro da literatura que eu tenho lido, que eu tenho trabalhado, essa diferenciação acaba não aparecendo. Se tiver alguém, né, que tenha essa diferenciação, uma colocação que uma vez uma colega da psicologia nos colocou é que o sentimento ele é mais reativo, né? Então, assim, você tem frio, você tem calor, você tem aí sentimentos de acordo com o que está acontecendo. Enquanto as emoções, né, são até aprendidas. Você aprende a amar, você aprende a entender a felicidade como, né, um processo e não aquela paixão que é, né, momentânea. Então, tem aí essa questão. Os sentimentos, eles são mais momentâneos, enquanto as emoções, elas são mais construídas. Vamos ver o chat aqui, tem bastante coisa. Depois eu dou uma voltada, tá? Se você perdeu alguma coisa. Eu acho que tem as perguntas sobre, acho que a Yasmin coloca o que é resiliência, né? E isso às vezes incorpora no nosso vocabulário e a gente esquece que a resiliência vem lá da física, né, Samira? Então eu sou da psicologia, mas de uma formação agregada, mas a resiliência vem com um conceito da física, né, que é a força que a pessoa vamos imaginar numa barra, né? E a força que você faz antes de romper. Então, resiliência é a força que você faz. E isso foi transportado para um conceito da psicologia, que é a resiliência. O quanto a gente consegue desenvolver estratégia para lidar, para acontecer com coisas que também não são emoções positivas. Então, a resiliência está nesse conceito, né, Samira? Eu acho que é importante a gente colocar que teve essa apropriação, e é um conceito muito forte veiculado hoje. Você tem que ser resiliente, né? Você tem que aguentar. Muitas vezes a gente tem que olhar também para isso, mas eu acho que é importante a gente entender o que faz, né? E também em que momento isso acontece. Mas a pergunta é muito legal da Yasmin, né? Eu acho que tanto resiliência e acontece também com empatia. São duas palavras que estão, assim, a todo momento estão aparecendo em algum lugar ou outro e que talvez elas estejam sendo esvaziadas aí, né, ou sendo usadas de forma muito superficial, que vale a pena a gente pensar, né, o que é a empatia, o que é, então, a resiliência um pouquinho mais a fundo, né, e eu achei ótima essa pergunta exatamente, assim, nos trabalhos que eu tenho lido da resiliência, né, estudantil e de professores, é sempre relacionada a essa questão, né? Se você conseguiu completar uma tarefa sem obstáculos nenhum, você não foi testado o seu nível de resiliência, você simplesmente completou e foi, né, não teve problemas. Se você teve um obstáculo e aquilo te fez parar, desistir, você também não é resiliente porque você não superou esse obstáculo, por N razões. A resiliência, ela acontece quando existe, né, essa superação de um evento adverso, de uma situação difícil, e você sai, né, fortalecida e ainda mais engajada com o seu curso, com a sua profissão, né, no final, depois aí dessa situação. Mas eu posso depois selecionar algumas leituras de indicação e enviar por e-mail para vocês, tá? A Michele, não sou da área da psicologia, gostaria de criar um grupo para dividir. A síndrome do impostor é muito forte, Michele, e eu acho que seria assim, um grupo muito válido, tá? Para participar, para contar mesmo, né? Às vezes a gente recebe alguns elogios, você fala assim, nossa, mas se essa pessoa descobrir como que eu cheguei aqui, né? Assim, a gente não valida as nossas conquistas e a gente vai falar de emoções de realização, que são, né, as emoções aí de quando você realiza algo, né? Quando você tem algum resultado. Marcelo, a síndrome do impostor é um sentimento
que também, né, é da parte da psicologia, em que você acha que você não é, assim, que você é um impostor, né? A ideia de que, por exemplo, como eu comentei, né, eu vim de uma universidade particular, em que, na minha cabeça, durante o meu ensino médio, eu ouvia coisas assim, quem passar na Unicamp, quem passar na USP, quem passar, né, na Unesp, eu sou do interior de São Paulo, sou aí de Piracicaba, pertinho, sou aqui de Piracicaba, né, que eu estou em Piracicaba, pertinho da Unicamp, a ideia de que, se você for fazer uma particular, você é menos do que, né, quem conseguiu, de fato, passar nas públicas. E então, quando finalmente eu consegui passar na pública, no mestrado, eu achava que a qualquer momento eu ia ficar me sentindo assim muito abaixo de todo mundo, que eles iam olhar para mim e pensar, nossa, essa menina de Piracicaba, imagina, ela fez particular, ela não pertence ao nonão grupo, o que ela está falando no meio da aula, interrompendo a professora da Unicamp, né? Era esse pensamento que consome e às vezes paralisa a gente. Tipo assim, eu não tenho nada a contribuir porque eu sou muito menos, eu vim de um lugar muito menor, né? E a gente não veicula, a gente não verbaliza isso, a gente não fala sobre isso. Até a hora que, né, eu sou da área da linguagem, então isso é muito forte para mim. Até a hora que a gente dá nome às coisas, a gente às vezes nem se dá conta delas. Quando alguém me explicou e quando eu comecei a ler sobre a síndrome do impostor, eu fiquei pensando assim, gente, eu tive isso por muito tempo. Eu fui uma aluna que sempre foi muito boa, assim, minimamente, assim, boa em várias áreas, inclusive nas áreas que eu nem gostava, mas eu sempre achava assim, meu Deus do céu, essa professora descobri que eu tive que estudar tanto para conseguir essa nota da prova, que eu não sou naturalmente boa. Sem pensar, né, que tipo assim, não, é justamente o tanto que você estudou que te fez ficar boa, né? Então, assim, como a gente deturpa esses pensamentos e a nossa visão de nós mesmos, né? Então, é essa a ideia, mais ou menos, da síndrome do impostor, e a gente pode falar também dela de novo. Para mim, ao contrário, por ter estudado em colégio público. Sempre estudei em escola pública, é como se o espaço não fosse nosso. E isso, Fabíola, a gente sente como se a gente não pertencesse, né? Por mais que as pessoas sejam receptivas, tá? Eu nunca tive problema com isso. Era tudo só na minha cabeça mesmo. Eu acho que essa questão, o pessoal falou de como fazer um grupo, né? Eu acho que tem um grupo clínico, né? Então, a Ju colocou aqui pra gente que o SAP, a gente tem aqui na Unicamp, dentro do SAI, um espaço para que tem grupos, né? Vocês vão ver que agora os grupos são virtuais, para compartilhar emoções, para ser um espaço para que eu possa identificar, mas esse já é um espaço clínico. O que é um clínico? Vai ter uma psicóloga lá que vai conduzir, é um grupo. Outra coisa é a gente olhar aqui da perspectiva da aprendizagem, né? O grupo clínico, ele vai falar das esferas da vida. Aqui nós estamos falando do aprender. E acho que a Samira está fazendo uma leitura bem legal, que é essa questão do engajamento. Né? Então, a síndrome do impostor, outras emoções que podem ser negativas, se eu fico olhando só para ela, eu paraliso, né? Então, o que é possível, né? O que é possível da gente orientar? E aí, a Juliana, que está aqui com a gente, a nossa orientadora educacional, Juliana é psicóloga e está fazendo um doutorado em psicologia. E aí, vou pedir para a Ju falar aqui um pouquinho mais desse aprofundamento das emoções, né, Ju? Você consegue falar agora? Vamos ver se ela consegue entrar. Se ela não conseguir entrar, ela entra depois. Mas só para eu dizer que aqui a gente, da orientação educacional, olha para as emoções, mas dentro da lente da aprendizagem, né? Que é essa leitura que a gente convidou com a Samira para compartilhar com a gente, né? O grupo clínico vai falar de todas as esferas da vida, né? Então, da questão mais pessoal, da interação com as pessoas, né? E muitas vezes eu preciso aprender a fazer essas leituras e isso o outro tem um papel muito importante. Para quem quiser, a Ju já colocou aqui do SAP, é uma questão mais clínica, né? E aqui a nossa lente é da aprendizagem. Mas, Ju, consegue entrar aí? Oi, pessoal. Eu estou colocando aqui de novo, então, o endereço do SAP, né?
que faz parte do SAI também, né, que oferece esse grupo clínico com profissionais especializados de apoio psicológico e psiquiátrico, né, para estudantes da Unicamp. E é muito interessante a gente pensar nessa questão das emoções, dos sentimentos associados aí à aprendizagem, ao estudo, porque a gente sabe que tudo são fatores que influenciam mesmo, né, o nosso envolvimento, engajamento com o estudo. E a parte da neurociência também tem estudado bastante essa questão, né, das emoções, dos sentimentos, qual a diferença entre eles, né? E algo bem interessante que tem vindo dessa área é que todos nós, todos os seres humanos, a gente tem capacidade de pensamento e linguagem, né? E com isso a gente consegue exercer, claro que isso vai variar muito conforme o contexto, né? Então não basta só a nossa vontade, mas que a nossa capacidade de exercer um autocontrole diante das situações, ela é muito potente, né? Então, a capacidade da gente direcionar nossos sentimentos e como os nossos os nossos pensamentos, né? A gente tem a capacidade de direcionar nossos pensamentos e os nossos pensamentos, eles podem alterar as emoções, as reações emocionais que a gente tem. Então, por exemplo, no momento de prova, que a gente está muito ansioso, no momento de avaliação, às vezes vem pensamentos, e muitos pensamentos podem ser disfuncionais, que tiram a gente da concentração, do foco de conseguir fazer o que eu consigo da prova. E aí, como a gente tem essa capacidade de direcionar nossos pensamentos, de trabalhar também a partir da respiração, mas direcionando nossos pensamentos, a gente consegue muitas vezes diminuir as reações emocionais que a ansiedade traz. Às vezes até reações físicas, né? Então, suor das mãos, coração acelerado. Então, acho que é legal também isso, né? Da gente não subestimar nossa capacidade de direcionar nossos pensamentos, e isso também afeta as nossas emoções. Então, acho que isso é bem interessante também de dizer, né? E algo em relação... Achei legal esse movimento aqui no chat, né, do grupo, que alguém sugeriu aí, né, um coletivo de estudantes para conversar sobre isso, se apoiar. Algo que as pesquisas também têm mostrado é que uma das principais formas de apoio, até para resiliência, né, para trabalhar resiliência, são a partir da rede de colegas e amigos. Isso desde criança, né? Então, é muito interessante mesmo, até como prevenção de fatores de risco para ansiedade, depressão, a rede de apoio, estar em contato com um grupo de pares, né, que são os nossos colegas e amigos dentro da universidade, da escola, é algo que ajuda muito nesse processo. Claro que não é só isso, mas no ensino remoto, à medida que a gente consegue estar em contato com os colegas da sala, mesmo quem entrou agora e não conhece presencialmente, mas buscar realmente criar um grupo, né? Tem turmas que estão fazendo grupo de WhatsApp, nem se conhecem ainda, é muito importante para não se isolar, né? Porque o grupo de apoio, o grupo de colegas e amigos é visto como um fator de proteção em questão da saúde mental também, e para potencializar a aprendizagem, né? Com certeza. Achei muito, muito interessante a sua fala, porque justamente você completa muitas lacunas que eu não tenho, né, por eu ser da área da educação, mas assim, sendo da área da linguagem, isso é o que você mencionou, né, assim, os pensamentos, eles vêm, e a gente dá nome às coisas, e a gente começa a entender e consegue antecipar alguns desses mecanismos, né? Então, assim, se eu sei que eu respondo dessa forma alguns dos meus gatilhos, você começa a se autorregular, né? Então, realmente... Mas tudo começa com reconhecer que essas emoções existem, né? E poder, então, é o primeiro passo aí, o primeiro, né? A primeira ideia de por onde começar. A gente tem que começar entendendo, né? Você conhece a ti mesmo, que já foi atribuído a todos os filósofos gregos possíveis, e não tem, né, uma pessoa, de fato, as fontes confiáveis diga de quem é essa frase, mas ela é atribuída aí, né, à antiguidade grega. É a base disso. A gente tem que começar a conhecer a gente mesmo, né? O que eu preciso? Eu sou uma pessoa que precisa ficar mais quieta para me entender, ou eu preciso verbalizar? Eu sou muito verborrágica, eu preciso falar e explicar e contar para 3 pessoas diferentes para começar a coisa a fazer sentido na minha cabeça, né? Então, entender os nossos mecanismos é muito importante também, né? E o grupo de apoio de amizades é muito, muito importante.
falando nessa questão de dar nomes, de começar a entender, né, a literatura dessa área né, da psicologia da educação, das emoções na aprendizagem, ela trabalha com esses 4 tipos de emoção, né? O grande grupo aí são as emoções epistêmicas, e aí lá vai eu de novo, né, das letras, perguntar, beleza, epistêmicas, o que é epistêmico? Né? Não é uma palavra assim que aparece tanto no dia a dia, inclusive quando a gente está, né, na universidade. O adjetivo epistêmico, se a gente for olhar no dicionário, ele vai estar lá, relativo a episteme, o que não resolve muito a minha vida. Se eu não sei o que é epistêmico, eu também não vou saber muito bem o que é episteme. Mas a episteme, ela é, então, aí um conjunto de conhecimentos, saberes e conceitos de uma área, né? Então, as emoções epistêmicas são as emoções que estão relacionadas a essa área do saber, do conhecimento, da aprendizagem. São as emoções que têm aí, né, um impacto mais direto, vamos dizer assim, no processo de aprendizagem. Elas podem ser sociais, então, o que eu sinto quando eu tenho um trabalho em grupo para fazer, ou quando eu estou trabalhando em pares, ou, né, diferentemente do autoestudo, quando eu estou fazendo em casa agora no remoto. Elas podem ser tópicas, qual é o meu sentimento em relação a esse assunto. Às vezes eu leio uma coisa e isso me dá, né, o assunto do texto ou o assunto da aula me dá, eu fico super entusiasmada com uma história que uma professora contou, ou com uma oportunidade que um colega relatou de estágio, ou eu leio um texto sobre desigualdade e aquilo mexe comigo, eu fico super triste e pensativa. Então, o assunto da aula, o assunto, né, do conteúdo mexe comigo de alguma coisa, é uma emoção tópica. E as emoções de realização, né, elas estão relacionadas aí a como eu me sinto ao final de um processo. Por exemplo, todas as emoções que a gente tem relacionadas à avaliação, geralmente elas estão, né, nessa esfera das emoções de realização, porque ou eu estou orgulhosa, confiante, satisfeita que eu vou passar na prova, que meu projeto ficou ótimo, que a minha apresentação de seminário vai ser boa, ou eu estou nervosa, ansiosa com essa prova, com esse teste que vale 60% da minha nota, eu não gosto de falar em público, o seminário está me deixando, eu não quero falar na frente dos meus colegas, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito. Então, as emoções de realização são bem estudadas, né? Porque elas são essas especiais voltadas para avaliação, que é um tópico muito importante do processo de aprendizagem, mas, né, que por muito tempo a avaliação foi usada, e infelizmente ainda é usada por algumas pessoas, como uma moeda de troca, como uma maneira de manipular o comportamento dos alunos, né, sem tirar aí dessa avaliação formativa, dessa avaliação de acompanhamento mesmo do processo de aprendizagem. Então, as emoções de realização, elas são bastante estudadas, dentro delas a ansiedade, né, como a gente viu naquela tabela lá, é de longe a mais estudada, porque realmente ela e como a gente viu no Mentimeter, que vocês colocaram também, a ansiedade está muito presente, né, na nossa jornada acadêmica. Tanto a que está começando essa semana, hoje aqui, né, o que a gente tem pela frente, como a jornada que nos trouxe até aqui. Então, a gente tem que falar mesmo sobre isso, pensar como aí, né, a ansiedade nos coloca. Bom, para finalizar essa primeira parte mais expositiva, e depois a gente vai trocar mais algumas ideias um pouquinho mais livremente, né? Gente, se alguém souber alemão, perdoe a minha pronúncia aqui, né? Mas o Pekrum é um dos professores mais citados aí, né? E que uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar essa questão das emoções dentro da aprendizagem, vamos dizer assim. Então, ele é da psicologia da educação, e ele lista, né, 10 pontos, e depois eu posso compartilhar com vocês. É um texto que está em português de Portugal, mas está, né, dá para a gente ler completamente, e um texto muito bem traduzido, para falar um pouquinho, então, sobre essas questões, né? Então, ele coloca 10 pontos, tem 5 nesse e 5 no próximo slide.
que é fundamental, né, que a gente dê atenção às emoções, né? Então, olha lá, as emoções influenciam profundamente a aprendizagem e o rendimento escolar. E aí a gente fala escolar, mas porque por muito tempo a pedagogia, a área da educação achava que a gente precisava se preocupar com os pequenos e os adolescentes e que o aluno adulto que entrava na faculdade já estava pronto, completamente consciente das suas capacidades, pronto para desenvolver competências, emoções todas reguladas, e a gente sabe que, né, não é assim. Na verdade, é um outro momento de disruptura, né? A maioria está indo morar fora ou longe dos pais pela primeira vez, é todo um novo ambiente, então não é, né, a transição do ensino médio para o ensino superior não é sem fricção como se imaginava, né, antigamente. Então, aqui está rendimento escolar, mas pode ser acadêmico, né, também sem problemas. E a necessidade de dar muita atenção às emoções vividas pelos alunos. Então, a gente começa a valorizar essas emoções, abrir espaço para essas conversas. É importante a gente considerar a singularidade cultural e individual, né, dos nossos alunos e nossas. Então, assim, por que eu não tenho as mesmas emoções da minha colega ou do meu colega? Porque eu sou um cosmos inteiro de, né, questões e vivências e bagagens e positivas e coisas negativas que fazem quem eu sou. Então, não vai ser a mesma, né? A minha vivência não é a mesma das outras pessoas e eu preciso entender e estar, né, bem com isso. O prazer em aprender, eu acho que é uma questão, assim, a gente vê, né, a educação como os adultos têm que trabalhar, as crianças e os adolescentes têm que estudar. Não é um prazer, tem que ser é uma obrigação, é mais uma obrigação na vida, né? E eu acho que a gente está resgatando, sim, esse prazer em aprender. Eu, pelo menos como aluna, eu gosto muito de estudar, e às vezes eu tenho que parar de estudar para ir trabalhar, e aí essas coisas ficam um pouco trançadas, mas né, a gente fala muito sobre engajamento e motivação para que o prazer em aprender seja despertado, né? Prevenir o aparecimento de emoções negativas em excesso, elas estão aí, é impossível a gente não lidar com elas, mas, né, a gente tem que criar mecanismos como essa palestra, como toda aí, né, a estrutura que a gente tem na Unicamp para lidar, que infelizmente poucas pessoas tiram proveito disso, então é bom que vocês levem a palavra, né, espalhem para todo mundo que existe e todo esse apoio que nós temos à nossa disposição, né? As pessoas às vezes não sabem que elas têm, né, tudo isso à disposição. Então, buscar aí, né, ajuda para lidar com isso é muito importante. A autoconfiança, que entra na questão lá da síndrome do impostor, né? Então, assim, o quanto eu confio nas minhas próprias habilidades, o quanto eu confio na minha competência, né? O quanto eu estou interessada nessas tarefas, nessa trajetória, nesse assunto, nessa aula, né? É importante, então ele está escrevendo para professores, né, ele está escrevendo para docentes, então ajudar os alunos a regular suas emoções é tarefa do professor. A gente sabe que em algumas situações o professor é a pessoa que causa, meu Deus do céu, essas emoções negativas nos alunos, então a gente entende isso, mas eu acredito muito fortemente, e a esperança é uma das emoções que eu vivo no meu dia a dia, de que isso está mudando. A gente consegue, né, mais pessoas de várias áreas, os professores se capacitando para, né, saírem aí desse modelo ditatorial, assim, de imposição, de medo, de ter orgulho de dizer que 60% dos alunos não passam na sua disciplina, né? Então, eu acho que a gente está se afastando desse modelo e caminhando aí para um modelo mais sadio, vamos dizer assim, e saudável de educação. Mas ainda né, uma questão complicada. Então, as aulas elas têm que ser de qualidade elevada para que, né, tudo isso seja aí suscitado, para que tenha, então, né, a figura do professor é essencial para ajudar os alunos a regular as emoções negativas e a despertar as emoções positivas, né? Objetivos de domínio, critério. Então, quando eu me sinto competente, quando eu me sinto, né, confiante que eu vou dar conta desse desafio, o que vem para mim é
motivação, curiosidade de saber o que eu preciso aprender para, né, dominar esse desafio, quais metodologias eu posso usar para de fato, motivar tudo isso, que não seja só, né, uma palestra aí de 4 horas e anotações para uma prova escrita depois. Então, a gente conseguir, né, mexer com isso é muito importante. Testes bem estruturados, feedback informativo, uma avaliação que seja justa. Eu acho que um sentimento muito forte que a gente tem no momento da avaliação é de injustiça. Nossa, eu sabia, mas eu não consegui explicar na prova, esse instrumento de avaliação não mediu de verdade o meu conhecimento, né? Então, repensar a avaliação é muito importante e a gente veicular isso, né? Veicular essas outras possibilidades é muito importante. E envolver a comunidade. Aqui está envolver os pais, porque, de novo, o texto dele é voltado, né, para a educação aí de crianças e adolescentes, mas a gente fala em comunidade, envolver os colegas, envolver o pessoal da República, envolver os colegas de sala, os colegas que estão na nossa cidade natal, né, o máximo possível, porque é uma comunidade, né, nós vivemos aí, é uma comunidade universitária, é uma comunidade educativa para repensar, né, essa reforma aí educativa que nós precisamos, que tenha as emoções como um critério, sim, né, a ser trabalhado e a ser estudado, que se liga, vamos dizer, com a questão do novo ensino médio. Eu acho que, como eu falei, tenho muitas críticas a esse projeto, mas eu acho que é um ponto positivo, o componente curricular do projeto de vida, se ele for bem trabalhado, se ele for, né, bem executado, que infelizmente a gente não sabe se os nossos professores estão preparados aí para trabalhar com isso. Bom, nossa, eu vi que tem muita coisa no chat aqui, vamos ver se eu consigo. Eu vou começar fazendo uma fala, muito legal, assim, vocês colocarem, tem algumas pessoas aqui da pós-graduação, e só lembrando, o SAI atende pós-graduação, mas grande parte das atividades vão ser mais direcionadas para a graduação. Então, o que eu vou falar agora existe na graduação, nós não temos na pós-graduação, que é a mentoria, né? O que é a mentoria? É esse grupo para essa chegada, né? Ela acontece no primeiro semestre, mas temos unidades que estão continuando a mentoria no segundo semestre, para que juntos vocês tenham esse sentimento de pertencimento. O que é pertencer à Unicamp? Quais são as regras? Quais são a adaptação? O que é esperado de mim? Então, na graduação, nos primeiros anos, a gente, junto com a orientação educacional, está à frente para criar essa comunidade, né? Que ela é mais intencional no primeiro semestre para acompanhar e depois essa coisa vai ficando mais na informalidade, não precisa de uma estrutura intencional da universidade para fazer isso. Então, essa comunidade mais local para provocar esse sentimento de pertencimento à universidade. Na pós-graduação, nós não temos isso ainda de maneira intencional e estruturada. Mas sabemos que tem muitas unidades que fazem isso. Então, às vezes, isso vai acontecer no grupo de estudo, no grupo de pesquisa, né, que vai fazendo essa primeira comunidade. Mas intencional ainda nós não temos por conta disso. Acho que é muito legal a gente falar sobre isso e os espaços que vocês têm. Os espaços, um é o que eu disse do SAP, legal, mas também dentro das comunidades, dentro da sua unidade, pode ter alguma comunidade, e como a Unicamp, eu brinco, é uma cidade, a gente não dá conta de conhecer tudo, tá bom, Samira? E acho que uma pergunta que ficou aqui, acho que foi da Michele, de criar um grupo, na mentoria, na graduação já existe, acho que esse é um caminho, né? Mas talvez você seja da pós e não tenha. Então, como que a gente pode organizar isso junto com a pós-graduação? Só para lembrar dessa estrutura aqui, que isso é a intencionalidade para ajudar a criar essa comunidade. Mas é claro que o papel do professor independe dessa situação, né? Tanto o professor, quando ele é o orientador, como ele é o professor da graduação aí para uma disciplina específica do curso. Tá bom? Com certeza. Tem uma pergunta aqui da Ana Flávia. É uma pergunta que ela fez diretamente para mim, né? Falando desse
similaridade das nossas trajetórias, e eu vou responder muito rapidamente, mas porque acho que está tangencial, pelo menos, ao que a gente está trabalhando, né? Eu acho que, inclusive, alguém colocou aqui embaixo, se você entrou, você é capaz, né? A gente sabe que os processos de seleção da Unicamp, eles não são tão concorridos à toa, eles são concorridos, né, justamente pela força que a Unicamp tem e por tudo que ela espera, assim, né, dos seus membros, dos seus discentes e docentes. Então, o fato de você ter passado pelo processo seletivo, Ana, esse ponto, é um ponto de validação, sim, porque tem alunos da casa que fizeram, né, graduação aqui e que não passam, porque infelizmente não tem espaço para todo mundo. E esse é um outro problema, né, não ter espaço para todo mundo, criar esse ambiente altamente competitivo, que não é colaborativo, também é problemático. A gente sabe que, né, os professores, para ter a progressão de carreira, eles também têm que competir entre si, então é uma coisa que vem de cima para baixo, algumas dessas questões da competitividade, né, que ela pode também ser uma coisa, a competitividade também é uma emoção muito presente, às vezes ela nos impulsiona, às vezes, né, ela nos paralisa, então a gente tem tudo isso que está acontecendo aqui dentro. Eu vou contar como é que foi a minha situação. Então, quando eu entrei no IEL, eu fui muito bem recebida. A minha orientadora, na verdade, insistiu, né? Eu comecei a fazer como aluno especial, e daí, para ter contato com as professoras, para ter contato com os colegas, e foi assim, fui muito bem acolhida pelos colegas de sala nessa disciplina como aluna especial, e pela professora da disciplina que veio a ser a minha orientadora de mestrado. Então, teve, assim, um momento de muita dúvida, de, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio? Ainda mais quando eu descobri que as aulas de mestrado e doutorado era tudo uma coisa só. Então, assim, tinha gente do 4º ano do doutorado na mesma sala que eu estava fazendo como aluno especial. Isso, para mim, foi um choque, né? Eu não fazia nem ideia como é que funcionava a pós-graduação e tudo mais. Então, assim, mas foi muito de olhar os meus resultados. Eu comecei a perceber, não, mas espera aí, eu passei pelo mesmo processo seletivo, eu escrevi o projeto, eu fiz a entrevista, eu fiz a prova escrita, eu fiz a prova de língua estrangeira, eu entreguei a minha súmula do meu currículo Lattes, né, e fiz a pontuação. Então, eu acho que quando você começa a parar esse caminho que o nosso cérebro entra, de duvidar, de questionar, e começa a olhar as evidências. Que evidências eu tenho que eu pertenço a esse lugar? Eu tenho, às vezes eu olho a minha carteirinha, hoje, né, desde 2014 eu estou na Unicamp, e eu olho a minha carteirinha e eu falo, não, eu pertenço a esse lugar, né? Olha aqui, eu tenho uma carteirinha para mostrar que eu sou daqui. Eu já usei esse bandejão várias vezes, né? Que é um outro lugar que espero que vocês possam usar muito ainda, de congregação mesmo, né? Assim, só quem passa pelas filas do bandejão sabe como o sentimento de comunidade que acontece por ali. A aglomeração é parte, então não vai voltar tão cedo enquanto a gente não resolver essa questão da pandemia, mas começar a ocupar esses espaços, né? A gente tinha o que a gente chamava do Gigabyte lá no IEL, que era o nosso o café, né? O espaço do café, e assim, muitas conversas de acolhimento aconteceram ali, né? Então eu acho que você se abrir para essas primeiras conversas, ver quem são os colegas que estão mais receptivos e são mais acolhedores, né? Algumas áreas têm mais, outras áreas têm menos. Eu tenho, acho que, muita sorte de vir de uma área que tem muitos professores, então a ideia é colaborativa e não competitiva, pelo menos na minha experiência, mas eu sei que tem outras áreas que não têm, né? São mais competitivas do que colaborativas, e buscar as pessoas que têm aí, né, um pouquinho mais de disposição para te ajudar a dar uma acalmada nesse sentimento. Mas a primeira coisa é, olhe para os seus resultados. Você entrou, você passou pelo processo seletivo, que é para isso que o processo seletivo serve, para, né, dizer quem pode entrar e quem não pode. Então, começa a lembrar disso, começa a lembrar de tudo que você fez no processo seletivo e que você está dentro. Aí você faz as primeiras disciplinas, qual foi a sua nota, qual foi o feedback que você recebeu, né? Começa a olhar de fato
para as evidências que você tem de que você pertence, sim, né, a esse espaço. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, bom, já passei um pouquinho mais do que o tempo que eu gostaria. Se vocês puderem, esse é outro Mentimeter, porque né, eu não tenho o pago, então a gente só pode fazer 2 perguntas por apresentação. Se vocês puderem pegar esse outro, eu acho que a gente consegue fechar com uma discussão bem legal e criar alguma coisa juntos. Que é, né, o que... Aí eu vou colocar para vocês aqui. O link. Ficou mais fácil, né, o link da outra vez. Quem quiser clicar no link. E aí a gente vai juntos aí falar das principais... Opa! Não é esse. Isso. Então, qual é, então, o seu maior desafio ao lidar com as emoções no contexto de aprendizagem? Não saber por onde começar, não se deixar levar. Tá. Vocês estão vendo? Não, né? Tamira, acho que no Mentimeter está diferente. Que estratégias podemos pensar para enfrentar esses desafios? Tenta dar uma atualizada, que já tem gente usando a resposta. Tá bom. Desculpa. Que é, qual é o maior desafio ao lidar com as emoções? Isso mesmo. Aprender, fico ansioso para aprender tudo de uma vez, leio muito por cima e acabo perdendo a concentração, me cobrar menos, como impedir que as emoções negativas me desmotivem, compreender as emoções, não se ouvir, lidar com a pressão, aprender, ansiedade. A pressão, ela é uma questão muito específica, né? Porque ela tem a pressão externa e a pressão interna. Então, entender de onde vem essa pressão vem de que, de fato, né, o meu orientador fica me ligando, mandando mensagem, ou eu tenho 6 trabalhos para fazer por semana, ou uma pressão interna, de eu preciso me provar, eu preciso... Né, de novo, essa ideia do pertencimento. Então, primeiro a gente tem que entender essa pressão. Aí, se eu não tiver uma boa nota, eu não vou ter um bom estágio. Se eu não tiver um bom estágio, eu não vou ter um bom emprego. Né? A gente pensar nesse muito macro, em vez... E isso gera muita pressão. Eu acho que eu tinha muito disso, de pensar, nossa, assim, se eu não tiver uma boa nota nessa disciplina, isso vai travar a próxima, que é pré-requisito. Se eu não conseguir fazer essa, eu não consigo fazer o estágio. Sem o estágio, eu não consigo um bom trabalho. Então, assim, eu estava pensando 3, 4 anos lá na frente, o que é importante, mas isso já estava me destruindo e criando muita ansiedade agora, né? Concentração e isolamento são questões muito difíceis agora na pandemia, né? Tem aí algumas atividades de autorregulação, respiração, exercício, alimentação, para a gente começar, né, a melhorar a concentração, melhorar a qualidade do sono, porque parece que não, mas essas coisas estão sempre tudo muito, né, conectadas, tá? Evitar que sentimentos ruins afetem meu desempenho, me prive de aproveitar uma oportunidade, sim, né, o medo, a vergonha, às vezes impedem a gente de tentar, né, de buscar alguma coisa, não conseguir dar conta das tarefas. Eu tenho muita questão da procrastinação por causa da ansiedade, eu vou deixando as coisas que eu não quero fazer para depois, e aí quando eu vejo, tá em cima da hora, tá tudo muito junto, e eu tenho, né, muita coisa para fazer, então é muito difícil. Lá de baixo aqui, ansiedade e procrastinação, essas coisas estão muito ligadas, pessoal, pelo menos na minha experiência, na minha jornada, tá? A procrastinação, ela acaba sendo uma consequência da minha ansiedade, eu vou postergando, porque eu não quero lidar com isso agora, né? Distância da família, convivência em grupo, dificuldade de publicar artigos. Então, a gente tem a pressão de publicar artigos, a dificuldade de publicar artigos, né? O IEL tem uma empresa júnior que ajuda na escrita, tá, pessoal? Então, quem quiser procurar depois eu não vou lembrar o nome,
mas eles têm tanto para ajudar na escrita acadêmica, quanto para a tradução de artigos para o inglês, para ajudar na publicação. Então, de novo, a ideia, né, da gente, enquanto comunidade, se ajudar. Quanto mais pessoas da Unicamp publicar, mais o ranking da Unicamp sobe e mais todo mundo ganha com isso, né? Então, isso é bom para todo mundo. Aceitar as emoções como um fator humano, né? Isso é muito importante. Paciência, pego muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Isso também às vezes é consequência, tá? Eu também já aprendi isso, que eu me sobrecarregar de muito trabalho é porque eu não quero ficar sem fazer nada. Porque a ideia de ficar sem fazer nada, eu acho que isso diminui o meu valor, que eu não tô merecendo a bolsa que eu tenho, eu não estou merecendo o espaço que eu pertenço se eu tiver um momento de lazer, né? Então, a gente às vezes conhecer de onde vem essas nossas, né, o que a gente faz tem me ajudado muito, né, esse autoconhecimento. O maior desafio é a falta de disciplina, consistência. Eu acho que vai ter, inclusive, um evento, não vai, Adriana, sobre planejamento do semestre? Sim, eu acho que eu vou colocar aqui para vocês. Essa semana a gente está começando, né? Mas a gente já tem várias atividades. Então, sexta-feira tem uma atividade que é como estudar agora que estou remotamente. Então, conceitos básicos. Então, você disse da rotina, do que a gente faz nessa organização. Para estudar no remoto, ela é diferente do estudar no presencial. Porque esse sentimento do grupo, as atividades, a contar o tempo no espaço virtual é diferente. Uma coisa é assistir 2 horas de aula no presencial, que você pode levantar, você vai ao banheiro. Outra coisa é ficar 2 horas na tecnologia, 4 horas. Então, a ideia aqui hoje nós estamos abrindo esse espaço para dizer, nem tudo é só cognição, é só o pensamento. Tem um espaço que é a emoção que isso decorre, né? Para alguns casos, nós vamos precisar de um tratamento, estou falando tratamento, mas de um acompanhamento, para que eu possa reconhecer o impacto disso. Isso, institucionalmente, quem faz é o SAP, né? Mas a gente também pode ter as comunidades. A comunidade oficial que nós temos hoje na graduação é a mentoria, mas ela acontece só no primeiro semestre. E depois a gente tem o Alumni, que é um outro espaço, que são alunos da Unicamp que se cadastram nessa plataforma, que se voluntariam a ser mentores, que é eu ser acompanhado. Então, eu acho muito interessante, né? Marilda lembrou aqui, coloquei o link das inscrições para o evento. Então, tem o evento da sexta-feira. Na semana que vem, tem a roda de conversa da DAC, que nós temos um documento que chama Integralização Curricular, que nos norteia. Então, acho que é importante cada vez mais a gente se apropriar desses espaços institucionais, mas sim, tem algo que só eu posso fazer por mim, que é quando a gente fala do engajamento, da autorregulação, que é esse controle interno, que a gente ressalta as emoções positivas, né? Então, o que me traz satisfação, o que me traz alegria, e o que eu faço com as minhas emoções negativas? O tédio, a tristeza, a ansiedade. Isso a gente precisa aprender a gerenciar. Então, ao longo do semestre, nós não temos uma fórmula mágica, porque isso não é mágico, né, Samira? Isso é um processo educativo. Mas ao longo do semestre, a gente pode ir ajudando com rodas de conversa, com atividades, para criar essa comunidade de apoio. E posso dizer, o valor da Unicamp. A Unicamp é uma instituição, eu falo, diferente de outras instituições públicas e privadas, que o valor dela é a inclusão das pessoas. Porque senão ela não teria uma área inteira para atender pessoas, né? E vocês podem ver, eu faço parte do planejamento da estratégica, é muito estratégico da Unicamp. O valor da Unicamp é inclusão. O valor da Unicamp é estar aberta para a diversidade. Então, esta é o reflexo disso. É claro que individualmente nós vamos, aos poucos, vivendo sobre isso, mas é importante dizer que esta é uma das origens da universidade. Então, interessante colocar essa reflexão, e esse desafio
sim, quando tá no pessoal, parece que eu tô sozinho. Não, mas tem muitas coisas acontecendo que podem te ajudar a aprimorar esse processo de controle, de ver o que é positivo e depois e o que eu posso fazer com outros sentimentos que nascem de sentimentos negativos, né, família? Com certeza. Falando especificamente, né, dessa questão da inclusão, não sei se, né, o pessoal da graduação com certeza sabe, mas o vestibular da Unicamp, ainda que o vestibular seja um instrumento que eu também tenho bastante questões como instrumento de entrar, né, de decidir quem entra e quem sai. Dentro dos vestibulares do país, é um dos mais inclusivos. A gente tem, assim, muitas portas de entrada, então pode entrar com a nota, tem a nota do Enem, tem o Profis, que é um programa fantástico, né? Tem o vestibular indígena, tem cotas, então, assim, tem a questão das cotas raciais, tem a pontuação extra para o pessoal da escola pública. Então, é muito bem pensado para que a nossa experiência como alunos da Unicamp seja extremamente diversificada, né? Então, assim, e a Adriene pode falar um pouquinho, né? Ela fez o vestibular indígena e a gente estava, inclusive, dando monitores para os alunos, né? Imagina, você chegar na Unicamp já é difícil, chegar nesses 2 anos de pandemia, né? Como é que a pessoa se entende o que é Barão Geraldo, entende o que é Campinas, entende o que é Unicamp, nessas situações. Então, houve uma mobilização grande aí nesses últimos 2 anos para ajudar, né, um pouco essas questões. Então, e eu acho que isso me acalenta de certa forma. Eu também faço parte dessa comunidade. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu assim, estava super feliz. Tipo assim, nossa, eu vou poder devolver um pouquinho de tudo que a Unicamp já fez para mim, né? Que outros colegas já fizeram para mim. Então, acho que isso é muito importante. Tem mais uma perguntinha para a gente pensar, que quais são as estratégias que a gente pode usar para enfrentar esses desafios. Eu acho que com isso a gente vai aprender com os colegas. O que você já faz ou o que você acha que é importante, né, para a gente pensar esses desafios. Se vocês derem uma atualizada na página do Mentimeter, ele já vai passar para essa próxima pergunta. Esse é o mesmo da última vez, né? E realmente, assim, às vezes a gente pensa, pensamento positivo, meditação, né? Às vezes a gente descarta algumas dessas questões também como se fossem bobeira, né? Mas não é a terapia, com certeza. Mas a gente tem que lembrar que terapia também é um privilégio, né? A terapia, ela é um privilégio porque a maioria dos planos de saúde não cobrem para conseguir, né? É complicado. Planejamento é muito importante, né? Estruturar, principalmente para concentração, é muito importante o planejamento e a organização, né? Momentos de lazer livre de culpa. Então, assim, a gente falou muito de culpa, a gente falou, né, desse síndrome de, tipo assim, você tem que curtir mesmo o seu momento, de ler um livro, de passear, de ver sua família sem pensar, nossa, eu devia estar estudando, eu devia estar escrevendo, eu devia... Porque você daí... Café, aqui o meu também, o tempo todo. Se a gente não curte o momento, a gente está com culpa por devia estar trabalhando ou estudando. Aí, quando a gente está trabalhando e estudando, nossa, mas eu devia ter dado mais atenção para minha irmã, para minha mãe, para o meu cachorro, para o meu namorado, para minha namorada, né? Então, assim, pensar um pouquinho, reavaliar, então, gratidão, pensamento positivo, pensar nos nossos privilégios, por mais difícil que seja a nossa trajetória até aqui. Nós somos Unicampers, né? Nós chegamos até aqui, nós estamos nesse espaço que é extremamente privilegiado. E isso não invalida, né, a sua luta, a sua trajetória, todas as dificuldades que você passou para chegar até aqui. Mas uma vez que você está aqui, você faz parte, sim, de um grupo de privilégios, né? Então, a gente tem que pensar em como usar esses privilégios a nosso favor e a favor das outras pessoas. Eu acho que isso é importante, né? Exercício físico, isso é super difícil para mim, mas eu tenho tentado. Comprei até uma porcaria de um reloginho para ver se ele me avisa para eu levantar e sair fazer um exercíciozinho de vez em quando. Sabe, assim, né? Você está muito tempo sedentário, levante
e vá fazer uma caminhada no quintal. A ciência, aproveitar os estudos, saber dividir a rotina com a vida, isso é muito importante. A gente foi privada aí, né, de muitas coisas na pandemia e teve que redescobrir hobbies, redescobrir aí coisas para fazer, para passar o tempo dentro de casa, isso é bem complicado, né? Gosto de colorir, de pintar para me acalmar, né? Quem tem uma veia artística, é muito importante manter, fazer música, escrever de forma, escrever poesia, ou escrever contos, escrever de forma aí como hobby, não como obrigação para um trabalho acadêmico, pensando em como eu posso superar a ansiedade. Então, eu acho que se a gente começa a pensar sobre a ansiedade, ela já é um passo, porque a ansiedade ela tem uma maneira muito complicada de agarrar o nosso processo de pensamento e aí a gente fica meio que neurado ali e aquilo vira um círculo, né? Assim, uma bola de neve, porque quanto mais ansioso você fica, mais aquilo alimenta a sua ansiedade e vai ficando, né, uma coisa atrás da outra. Então, eu acho que algumas das estratégias que vocês estão colocando aqui é muito importante. Usar a criatividade. Se você tem gente, eu não consigo bater palma no ritmo certo. Eu não sei desenhar casa com aqueles palitinhos. Então, assim, a minha veia artística é muito, muito, muito minguada. Mas quem tem, né, usar a criatividade é muito importante. Tenho dificuldade de encontrar um hobby que me ajude a desligar das obrigações. Eu passei muito por isso. Eu vivia também pensando assim, o que é um hobby, né? E aí eu queria um hobby que eu fosse boa. Eu queria fazer Então, assim, você põe critérios até incluindo no hobby. O hobby é para ser para descansar. O meu hobby é assistir reality show, mas muito ruim. É muito ruim mesmo. Eu tô falando de brincando com fogo para baixo. É o que ajuda a desligar. Eu falo assim, gente, se essas pessoas conseguem, eu que vou ter síndrome do impostor? Se essas pessoas acham que elas estão bem na vida, eu vou ter síndrome do impostor. Então, assim, a gente ajuda a dar uma refrescada, sabe? E a gente não pode ter vergonha dos nossos consumos, né, de prazer, porque realmente, assim, eu gosto, assim, de ver TV, é o que me descansa nesse momento, então eu não posso sair, não posso viajar, né, não posso nem sempre visitar as pessoas que eu gostaria, o barzinho que eu gostaria, o litrão que eu gostaria, então a gente vai achando aí outras, né, outras questões. E realmente, quem tem, né, quem gosta de correr, queria muito, gente, preciso aliviar minha cabeça, eu vou correr 5 quilômetros. Queria ser essa pessoa? Queria. Sou eu? Não sou. Então a gente tem que também respeitar os nossos limites, né? Samira, acho que é importante falar, né? O hobby tem um papel muito importante, né? O hobby é o gostar pelo gostar, né? Então você falou, eu vou falar que eu sou formada em medicina por Grey's Anatomy, né? Então, um hobby meu é assistir seriado médico e até brinco com as meninas. Eu já tenho uma graduação em medicina de tanto seriado médico que eu já assisti, porque é uma coisa que eu gosto, né? Então, o hobby é o gostar pelo gostar. A TV tem esse papel, né? E eu acho que é importante a gente reconhecer, né? Qual é o papel do meu hobby, o que ele traz. Eu acho que isso nos traz uma formação integral e nos ajuda a regular, né? O que é preciso, o que é importante, o que eu preciso cuidar de mim, qual é o tamanho que eu tenho que dar dessas coisas. E eu só queria dizer, eu fico muito feliz de ter estudantes do vestibular indígena aqui com a gente. E à tarde nós vamos fazer uma roda específica para quem entrou esse ano de 2021 pelo vestibular indígena para explicar um pouquinho da atuação da orientação educacional, né? Então, participem, vai ser bem interessante. A gente vai, né? Essa visão que somos pessoas neste momento, estamos em uma instituição de ensino, a permanência é acadêmica, né? E eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão. Tem apoios institucionais, então, para alguns vão ter a terapia, o grupo lá da terapia, para outros vai ser as atividades extracurriculares, né? Então, a iniciação científica, outros grupos que eu posso fazer parte, então, tem tanto grupo, né? Tem muito grupo, né? E que a permanência acontece. Mas também tem a permanência objetiva dentro das disciplinas. Então, eu queria agradecer muito, né, todos. Infelizmente, eu vou ter que sair, vocês podem continuar, eu vou ter que sair,
porque eu tenho as crianças aqui em casa, né? Somos mãe, né? Então eu vou ter que sair. Só para dizer, Marilda vai continuar aqui com vocês. A gente tem mais uns minutinhos para poder fazer isso. Tá bom, Samira? Tá muito legal. Tá muito legal aqui. Tô com o coração na mão, mas vou ter que socorrer uma emergência aqui em casa, tá bom, gente? Filha, vai lá. Manda um beijo para as crianças também. Sim, e eu acho que, né, o que o pessoal colocou aqui, a gente tem que lembrar que a Unicamp tem os Tem Contam para questões de saúde. Vocês podem fazer atividade quando voltar, né, o presencial, atividades físicas com o pessoal da educação física. Então, assim, a Unicamp oferece muita coisa, né? A feirinha ali era um espaço extremamente agradável de sentar ali, conhecer e só ficar vendo as pessoas, assim, sabe? Vendo os outros alunos, vendo os professores. Será que a gente fazia um jogo? Será que é professor? Será que é aluno? De que curso que é? A Unicamp é um espaço, né, que a gente tem que cuidar com muito carinho, defender com unhas, dentes, paulada se for preciso, porque é um espaço que está ameaçado, a gente sabe disso, então a gente tem que proteger esse espaço e fazer o máximo possível aí para tirar proveitos, né, para a gente, para a sociedade em que a gente vive, desse espaço, dessas oportunidades. Então, eu vou compartilhar depois com vocês, né, o print dessas questões que vocês falaram, mas eu acho que só de vocês estarem aqui e continuarem olhando, né, tudo que a Unicamp oferece para alunos da graduação, da pós, tem, né, para professores também, então eu acho que é tudo muito importante. Vou parar de compartilhar esse e já é o meu slidezinho final. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, levantar a mão ou falar. Também vou deixar o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, né? Vou colocar aqui. Qualquer coisa que eu possa ajudar será um prazer, tá, pessoal? Então, aí, vou encaminhar esses e-mails para vocês, se vocês quiserem, né, olhar mais alguma coisa, e fiquem à vontade para fazer perguntas, para entrar em contato, né? Eu fico bem feliz com essa oportunidade de ter conversado com vocês hoje. Oi, Samira, tudo bem? A Marilda que está falando. Pessoal, muito bom aqui acompanhar aqui a discussão de vocês, os comentários pelo chat. Samira, alguém pediu as referências do livro, que a pessoa falou que não conseguiu pegar as referências. É a Vitória. Tá, eu vou colocar aqui o link para vocês. Tá o ótimo. Professor Pecrum. E tem bastante coisa, né, falando. Eu acho que é bem interessante esse texto dele. É de uma coleção da Unesco, então, né, foram trabalhadas aí várias questões. Vocês podem ver nas primeiras páginas, tem aí indicação de outros textos, de outros autores, tem bastante referência, né? Tipo assim, ver também fulano, ciclano. Então, eu acho que é aquela leitura que acaba, se você não tomar cuidado, ela fica até fragmentada, porque você vai desse link para o outro texto, e vai, né, aí enriquecendo bastante essa leitura. Olha, legal, já tem até um grupo de WhatsApp que foi criado aqui. Que bom, fico feliz. Não estamos sozinhos, exatamente. Fico muito feliz com isso. Pessoal, vocês devem ter visto aqui no chat, a gente colocou várias referências, né? Em especial, gostaria de convidar vocês a acessarem aqui o link da nossa avaliação. É uma forma da gente poder planejar as próximas atividades, organizá-las. Então, é muito importante que vocês participem aí. E a gente acaba utilizando também essa participação para testar a frequência e emitir os certificados, tá? Então, os participantes de hoje aqui receberão o certificado de participação pelo SIG, né? O certificado ficará disponível até o final da semana, início da próxima, tá? Então, tem um processinho assim para a gente poder fazer toda
esse levantamento de dados, tá? Então, só para vocês poderem entender um pouco do funcionamento. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, espero que tenha sido bastante produtivo, né? Tanto pelo conteúdo, pelas discussões aqui apontadas pela Samira, quanto pela integração de vocês aqui no chat, né? O fato de vocês se conhecerem, se aproximarem, né? Eu acho que isso é muito oportuno, muito importante, né? Falando aqui sobre estratégias de enfrentamento, essa rede aqui que vocês vão construindo ao longo da caminhada, da jornada de vocês, seja na graduação, seja na pós-graduação, certamente é bastante valiosa. Pessoal, então, só gostaria de reforçar novamente a participação da nossa programação. Nós estamos trabalhando bem fortemente para poder instrumentalizá-los, oferecer apoio, para que vocês tenham aí um semestre adequado, um semestre possível, né, e que vocês fiquem bem de acordo com o necessário, de acordo com o possível nesse momento. Samira, então eu deixo aqui os meus agradecimentos, né, a você, a equipe da orientação educacional presente também, a Juliana, a Franciele, que nos ajudou muito aqui em mais um evento, né, em especial esse de inauguração do semestre, né? O segundo semestre ele é um semestre que se piscou, acabou, né? Mais um pouquinho a gente já está em dezembro, então vai passar bastante rápido, ok? Pessoal, então acho que a gente encerra por aqui. Samira, desculpa, te cortei. Eu queria só agradecer o convite, a oportunidade e agradecer a participação de todo mundo que realmente, assim, abriram portas aí e também, né, se deixaram comentar coisas que às vezes a gente tem essa dificuldade de falar. Eu acho que é um primeiro passo importante, né? Então, obrigada por terem vindo me escutar e que isso tenha, né, de certa forma, aí, tocado e seja importante para vocês. Fico muito feliz. Que bom, Samira. Pessoal, então a gente fez a gravação, nós temos vários materiais também disponíveis, vários webinários realizados no semestre passado, no ano passado, com temáticas bem pertinentes aí em relação à vida acadêmica, em relação ao desenvolvimento de carreira. Então, também aproveito para convidá-los a acessar nossa biblioteca, né, nosso depositório aí de informações. E aguardo vocês nas próximas. A gente está disponível aqui, a Juliana já colocou o endereço do e-mail para quem quiser conversar com a gente, fazer contato com a gente, nós estamos bem disponíveis para ajudá-los no que for possível, ok? Eu posso Pessoal, fazer uma pergunta, Maria? Pode, Marcelo, pois não. Bom dia. Assim, tem como chamar alguém do SAP para fazer uma palestra com a gente, assim, fazer um convite, explicar melhor como funciona? Acho que seria interessante. Assim. Podemos. Boa ideia, Marcelo. Vou já registrar aqui sua sugestão. Uma outra coisa, o que é esse Alumni que vocês colocaram? Alumni, boa pergunta. Então, o que acontece? Nós temos uma plataforma chamada Alumni, que ela funciona como uma rede social que conecta a comunidade da Unicamp, tanto de alunos quanto de ex-alunos. Tá? Então, vocês podem se cadastrar e lá vocês conhecerão todas as pessoas que já estão cadastradas, né? Por isso que é importante ir avançando, né? Porque quanto mais pessoas que passaram, né, e que estão na Unicamp estiverem lá conectadas, vai construindo essa rede, né? Então, lá você pode localizar pessoas da sua área, né, ou pode localizar pessoas de área de interesse, pessoas que estão disponíveis, né, ou que podem se colocarem como mentoras, divulgação de cursos, divulgação de vagas, né? Então é um espaço de compartilhamento de informações, tanto da vida acadêmica quanto da vida profissional, e que reúne as pessoas da Unicamp, né? Então funcionários, inclusive professores, alunos, ex-alunos. Então esse é o Alumni, é uma ferramenta usada assim em universidades do mundo todo, né? A Unicamp tem 1 ano que nós estamos aí com a plataforma do Alumni, um pouquinho mais de 1 ano, e ela
ela está em construção. Então, quanto mais pessoas tiverem essa informação, né, e poderem acessar e se cadastrar, inclusive quem está aqui pode ser mentor, né, quem está à procura de um mentor também pode. Então, essa é uma das oportunidades que são colocadas lá na plataforma Lumine. Ok, muito obrigado. Gostaria de fazer uma outra pergunta. Essa oficina de aprendizagem que a gente está fazendo, porque eu sou do noturno e trabalho durante o dia, né? Só que como está no ensino remoto, eu estou conseguindo fazer essa oficina com vocês. Mas vocês oferecem essa oficina também para quem trabalha durante o dia, para poder fazer à noite? A gente tem colocado diversos horários, Marcelo, horários mais diversificados, né? De manhã, tarde, final de tarde. Então, nós temos uma programação ainda do mês de agosto, mas ao longo do semestre, a gente tem colocado, por exemplo, no semestre passado, a gente realizou oficinas no período da pré-aula, né? Das 5 às 6, das 6 às 7. Então, a gente tem procurado colocar horários diversificados para poder atender o maior número de pessoas. Eu estou fazendo essa pergunta porque fazia tempo já que eu estava querendo fazer essa oficina, só que nunca tinha à noite, assim, né? Era sempre esse horário que você falou, só que é o horário que eu estou saindo do trabalho para ir para a Unicamp. Eu não conseguia fazer. Entendi. Aí não sei se tem a possibilidade para as outras pessoas nos próximos semestres, né? Oferecer um horário mais à noite mesmo, né? Outros horários, né? Tá. A gente vai tentar alocar pessoas para poder diversificar mais os horários. Porque aí coincidiu agora de dar certo, né? Está sendo ensino remoto, né? Sim. Então aí eu consegui fazer, mas senão eu não conseguiria ter feito com vocês. Sim, imagino. Tá certo, Marcelo. Agradeço aí a sua indicação. Tá bom, obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Então, olhem, fiquem bem, boa semana para vocês aí de semestre e vejo vocês nas próximas, ok? Tchau, Abraço, pessoal. Tchau, Samira. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Boa semana para vocês.